Olá, vamos comentar mais um assunto ou um tema que é muito comum em nossos dias, nesses dias contemporâneos de crises e mudanças e de transição de muita mentalidade, até devido a um tempo das invenções, o tempo enfim, onde tudo está se reinventando, se reordenando e assim gerando muitas crises e mudanças no próprio comportamento do homem, na própria mente do homem, nos pensamentos e entendimentos, enfim. Então, um tema que eu vejo que é comum, ou um sintoma, ou um sentimento muito comum no homem hoje, seria a falsa culpa. A falsa culpa seria a transgressão de uma falsa lei, se assim podemos dizer. Por exemplo, alguém culpado é alguém que transgrediu uma lei. Então, alguém que é falsamente culpado é alguém que transgrediu uma falsa lei. E o homem hoje, ele está cercado, ele cria para si muitas leis, muitas falsas leis, e constantemente se sente muito culpado por isso, ao transgredir uma lei. A culpa, essa falsa culpa, é um grande vilão da alma do homem. É um grande vilão que causa muito peso, muita angústia para o ser humano hoje. Então, por exemplo, o homem se sente culpado porque planejou o dia de amanhã, todo o horário, todo o esquema de como irá funcionar o dia de amanhã, mas chega no dia de amanhã, ele já não cumpre aquilo, devido a várias circunstâncias, situações que envolvem o dia, e no final acaba se sentindo culpado por não cumprir aquela lei que ele mesmo criou. Ou criou uma lei de ser um bom filho, tipo assim, se auto medicou ou colocou uma lei dizendo, a partir de agora eu vou ser um bom filho e vou fazer isso e aquilo. Mas devido a muitas situações que envolvem a vida, acaba não cumprindo aquilo e vive carregando então uma falsa culpa por não ter feito aquilo que ele mesmo estabeleceu. E outra falsa culpa que vem também é talvez por queremos ser bonzinhos demais. Geralmente é aquela pessoa que é boazinha demais. E geralmente esse é alguém que passou por alguma situação de rejeição na família, ou tem um histórico de rejeição e criou um mecanismo para se defender da rejeição, o que seria uma imagem de bonzinho. Por exemplo, eu sendo bonzinho com o outro, fazendo tudo que o outro quer, não discutindo com o outro, sempre dizendo sim, aceitando a ofensa, a agressão do outro. Enfim, essa imagem de bonzinho seria um mecanismo de defesa para que eu não seja rejeitado. Ou seja, se eu sou bonzinho, então eu evito certa rejeição por parte do outro. Mas o que na verdade isso não seria um bonzinho, seria uma falsa humildade. Mas geralmente essas pessoas que têm esse mecanismo de defesa, que é mesmo inconsciente, a pessoa não tem uma ideia, a menos que ela reflita e medite sobre isso na sua própria vida, ela faz de forma inconsciente. Então, geralmente, esse tipo de pessoa, ao se irar com alguém, ou ficar com raiva de alguém, porque a raiva, a ira, faz parte das emoções do homem, faz parte da alma do homem. Então é inevitável que o homem se ire, fique com raiva. E quando alguém assim, bonzinho, se ira, ou tem raiva, ela se sente muito culpada por isso. Porque ela criou uma lei que ela tem que ser boazinha. Ela não pode sentir raiva, nada disso que aparentemente seria
coisa de mal, de alguém mal. Mas nós podemos irar sem pecar. Então, se nós olharmos para a Bíblia, tem um relato que fala isso: irai-vos, mas não pequeis. Nós podemos nos irar sem pecar, podemos ter raiva sem nos vingar, sem sermos vingativos, sem nos vingarmos. Eu posso ficar talvez com raiva ou se irar com alguém que bate na minha face, mas mesmo assim eu posso dar a outra no sentido de não ser vingativo. Ou seja, quando esse alguém que me feriu e estiver em uma situação de necessidade, e estiver caído no chão e eu passar por ele estiver ferido, enfim, né, um exemplo simplista disso, ou outra situação que ele estiver necessitado, eu posso dar a outra face. Como? Dando-lhe e oferecendo-lhe ajuda. Se ele pede minha ajuda, eu não vou ser vingativo e virar as costas porque ele me feriu. Eu vou dar a outra face. Esse é o sentido de dar uma outra face. Ou seja, de ajudar no momento que estiver necessitado. E isso não quer dizer que eu tenho que sentar à mesa e ter um compromisso com ele. Mas simplesmente que eu não preciso ser vingativo. Eu posso manter um limite considerável para a minha proteção. Quer dizer que eu tenho que bater nas costas e dizer meu amigão. Eu posso manter um limite de proteção. Bom, mas essas questões de falsa culpa é muito comum hoje. E talvez precisamos ter uma mentalidade mais maleável com relação às próprias leis que nós criamos para nós mesmos. E hoje é muito comum nós tentarmos controlar o amanhã ou uma situação por meio do nosso pensamento, achando que assim nós teremos controle sobre a situação. Por exemplo, se nós vamos ter uma entrevista de emprego ou outra coisa, nós temos a tendência de, no dia anterior, pensar sobre tudo aquilo que iremos falar, sobre tudo aquilo que iremos dizer na entrevista, ou, por exemplo, no dia de amanhã, o que eu vou fazer amanhã, programar por meio do pensamento. E automaticamente, inevitavelmente, não irá sair como exatamente pensamos, porque o nosso pensamento é um pensamento ideal, tudo no nosso pensamento é ideal. Dificilmente há falhas no nosso pensamento, naquilo que pensamos. Por isso que é plano das ideias, né? É algo ideal, sem falhas, nós não vamos pensar nas possibilidades de dar errado, não vamos pensar nas dificuldades que ocorrerão nessa entrevista, por exemplo. Nós vamos pensar sempre no bem. Eu vou falar isso dessa maneira, sempre de forma eloquente, eu vou impressionar aquele que estará me entrevistando, vai sair tudo bem. Esse é o pensamento, nosso pensamento de forma para controlarmos aquela situação. Mas geralmente isso causa frustração, porque nunca sai da maneira que a gente pensa. Que o nosso pensamento ele projeta algo ideal, mas nem sempre sai de forma ideal. Nem tudo é ideal. Então, isso gera falsa culpa, gera frustração. Então, talvez precisamos ser mais maleáveis com relação a essas nossas leis que criamos para nós mesmos. Então é isso. Até um outro vídeo de um outro assunto relacionado à nossa vida, à nossa existência, ao contemporâneo. Espero que gostem. Visitem o meu blog www.cardoscollect.blogspot.com. Sejam bem-vindos e até mais.